E se eu te dissesse que você foi enganado durante a última década inteira sobre quem realmente é Neymar Júnior? Nos venderam a narrativa de um príncipe mimado, de um talento desperdiçado que preferiu o carnaval aos treinos, de um homem que nunca alcançou o topo do Olimpo, porque lhe faltou foco. Mas e se o problema nunca foi o Neymar? E se o problema for o futebol que nós assistimos hoje? Olhe bem para a tela. O que você vê hoje nos gramados europeus não são mais jogadores. São máquinas de alta performance. Atletas criados em laboratório para pressionar, correr e obedecer táticas. Robôs. Neste cenário cinza e industrial, Neymar não é um fracassado por não ter 5 bolas de ouro. Ele é uma anomalia, um erro no sistema. Ele é o último sobrevivente de uma espécie extinta que tentou dançar valsa no meio de uma guerra de trincheiras. Hoje, vamos mergulhar fundo nos dados que a mídia ignora. Vamos provar que o futebol moderno assassinou a improvisação e que Neymar foi a última resistência da arte contra a planilha do Excel. Para entender a tragédia da carreira de Neymar, precisamos entender o ambiente que o cercou. Quando Neymar surgiu no Santos em 2009, o mundo ainda aceitava a ideia do craque lúdico. Aquele jogador magrelo, que desrespeitava a física e a lógica, e que tinha permissão tática para não marcar, desde que resolvesse o jogo com uma pincelada de gênio. Mas, enquanto Neymar subia os degraus da fama, a Europa passava pela maior revolução industrial da história do esporte. O surgimento do Gegenpressing alemão, a obsessão posicional de Guardiola, a intensidade física da Premier League. As academias de base pararam de formar artistas e começaram a formar superatletas. O futebol deixou de ser um jogo de engano e malandragem, para se tornar uma competição de atletismo com bola. O espaço diminuiu, o tempo para pensar sumiu. A figura do enganche, o camisa 10 clássico que pisa na bola e olha o horizonte, tornou-se um luxo que nenhum time moderno pode pagar. Neymar desembarcou na Europa em 2013 como um viajante do tempo. Ele trouxe o futebol de 2002 para uma era que já estava se preparando para 2024. Ele era um solista tentando tocar jazz enquanto o resto da orquestra tocava música militar. Ele não foi ultrapassado tecnicamente. Ele foi cercado ideologicamente. O sistema de formação de atletas decidiu que a aleatoriedade do drible é um risco e que a segurança do passe para o lado é uma virtude. Neymar nunca aceitou isso. E o preço que ele pagou por essa rebeldia foi ter sua carreira julgada pela régua errada. Julgaram um poeta pela sua capacidade de carregar tijolos. Vamos aos números, porque eles não mentem, apenas contam verdades desconfortáveis. A tese do atleta robótico se prova quando comparamos o ídolo de hoje com o ídolo de ontem. Olhe para Erling Haaland. Ele é o pináculo da evolução moderna. Um ciborgue. A eficiência máxima. Haaland precisa, em média, de apenas 22 toques na bola para marcar um gol ou decidir um jogo. Ele quase não participa da construção. Ele não rege. Ele finaliza. Ele é o sonho de qualquer treinador obcecado por controle. Ele faz o trabalho sujo e letal, sem atrapalhar a posse de bola. Agora, pegue o Neymar no seu auge, entre 2015 e 2017. Neymar precisava de 70 a 90 toques na bola por jogo. Por quê? Porque ele queria a bola o tempo todo. Ele ditava o ritmo. Ele acelerava, ele pausava, ele chamava a responsabilidade. Isso ilustra a morte do jogador regente. O futebol moderno eliminou o intermediário. Hoje, a bola deve ir da defesa ao ataque, na menor quantidade de segundos possível. O jogador que segura a bola por 3 segundos para driblar é visto como um atraso no sistema. E aqui entra o dado mais brutal sobre a extinção da criatividade. O rei do 1x1. Mesmo sofrendo com lesões, durante sua passagem pelo PSG, Neymar manteve uma média insana de 45 dribles certos por jogo. Na temporada 17-18 avos, ele chegou a 71 dribles por partida. 7 vezes por jogo, ele humilhava um marcador. Sabe qual é a média dos pontas de elite hoje? Bukayo Saka, Salah, Grealish. Eles giram em torno de 15 a 25 dribles. Neymar arriscava 3 vezes mais do que a média atual permite. Os treinadores hoje desencorajam o drible. Eles gritam, não perde a posse! Neymar olhava para o treinador e dizia, com os pés, eu não vou perder, eu vou criar. Essa audácia não existe mais. Foi formatada e deletada dos HDs dos novos jogadores. Mas o sistema não se contentou apenas em mudar a tática para tornar Neymar obsoleto. O sistema reagiu com violência. E aqui entramos no bastidor mais sujo da carreira dele na Europa. Algo que muitos chamam de cai-cai, mas que os dados provam ser uma caçada humana. Desde que chegou à Europa em 2013, até sua saída para o Al Hilal, Neymar detém um recorde macabro. Ele foi estatisticamente o jogador que mais sofreu faltas nas 5 grandes ligas. Foram mais de 1.040 faltas registradas. Pense nisso. Mais de 1000 vezes um adversário decidiu que a única maneira de parar esse homem era através do impacto físico.
Isso não é futebol viril. Isso é a prova de que a única resposta que o futebol moderno encontrou para o caos criativo que Neymar gerava foi a violência sistemática. E o pior, com a conivência da arbitragem. Na França, especificamente, creio sei, uma narrativa nojenta de que Neymar provocava por driblar, de que ele merecia apanhar porque dava uma lambreta ou um drible da vaca. Essa mentalidade punitiva destruiu o corpo dele. As fraturas no metatarso, as lesões no tornozelo, não foram azar, foram o resultado de um ambiente tóxico que preferiu proteger o destruidor rústico ao invés do criador mágico. O futebol europeu olhou para a magia brasileira e disse: aqui não, aqui você corre ou você apanha. Neymar tentou correr e driblar, e por isso apanhou até não aguentar mais. Ele foi o mártir de um estilo de jogo que a Europa estava desesperada para erradicar. Mesmo com o corpo moído pela indústria e a mente bombardeada pela crítica, que exigia dele uma postura de soldado que ele nunca teve, Neymar ainda nos deu lampejos de uma beleza que jamais veremos novamente. Aquele gol contra a Croácia na Copa de 2022. Aquilo foi o resumo da ópera. Em um jogo travado, tático, chato, onde todos eram robôs cumprindo funções, Neymar pegou a bola no meio de 5 adversários, ele tabelou, ele infiltrou, ele driblou o goleiro, ele transformou um deserto em um oásis em questão de segundos. Naquele momento, ele provou sua tese. A tese de que o talento individual ainda pode sobrepor o coletivo mecânico. Mas o final da história nós já sabemos. Um erro tático defensivo, um contra-ataque, um chute desviado. A eficiência venceu a arte mais uma vez. O empate da Croácia não foi apenas um gol. Foi o sistema dizendo: você não pode vencer sozinho. Neymar é o último dançarino. Ele viveu na era da transição e foi esmagado por ela. Ele tentou ser o herói de quadrinhos em um filme de guerra realista. A tristeza que sentimos ao ver Neymar ir para a Arábia Saudita não é sobre o nível da liga, é sobre a aceitação da derrota. É a aceitação de que o futebol europeu, o palco principal, não tem mais palco para o improviso. O teatro virou fábrica. E na fábrica não se dança. Neymar não falhou, nós é que falhamos em protegê-lo. O futuro do futebol pertence aos Haalands, aos Mbappés, aos Bellinghams, atletas fantásticos sim, mas previsíveis em sua perfeição. A era do imprevisível, do drible inútil que levanta a torcida. Morreu com a ida de Neymar para o Oriente Médio. O futebol se tornou mais rápido, mais forte e mais justo com as estatísticas. Mas ele se tornou infinitamente menos humano. Agora eu quero que você seja brutalmente honesto aqui nos comentários. Sem saudosismo barato. Você prefere ver o seu time ganhar jogando como um robô eficiente? Ou prefere perder vendo a mágica acontecer? A resposta define quem você é. Se inscreve no canal, ativa o sino, porque aqui a gente não analisa o jogo, a gente analisa a alma do jogo. Até a próxima.